Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Mateus 11, 1 a 6. Nós vamos falar a respeito de a dúvida. O contraste entre dúvida e fé, que está nesse texto aqui. Mateus 6, a partir do Mateus 11, de 1 a 6. Mais uma vez, ó Pai, oramos a Ti. Clamamos, ó Pai amado, que Teu Santo Espírito continue, ó Pai, sendo derramado abundantemente, ó Pai, sobre as nossas vidas. Assim como foi, ó Pai, neste momento de adoração e glorificação ao nome de Jesus. Pai querido, pedimos que o Senhor, ó Pai amado, possa falar conosco, ó Pai, através desta palavra, deste texto em especial que vamos ler, ó Pai amado. Enche o nosso coração com a porção da Tua palavra, ó Pai. Aviva-nos, ó Pai. Renova a nossa fé, restaura a nossa fé, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos colocar em pé diante da Tua graça, ó Pai amado. Nos reveste, ó Pai amado, com o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. E nos capacita, oramos, confiados, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Mateus 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, que é o João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, onde João estava? Então João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. Até aí. Na semana passada nós falamos a respeito da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. E eles cantavam lá, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, né? E eles louvando ao Senhor por aquela entrada, porque a profecia dizia a respeito de um novo rei, né? E eles estavam celebrando então a chegada desse novo rei, e a perspectiva deles é que esse novo rei iria reinar de uma forma que destronasse o trono de César, e que iria tomar o Império Romano, ia destituir o reinado romano, e que ele seria um grande homem, um grande rei, sendo político e religioso, né? Então ia reunir a política com a religião, e aí ia falar assim: agora tem quem manda nesse mundo, tem quem governa. E, por fim, não foi bem isso o que aconteceu, porque as expectativas sempre de uma grande apoteose, de uma grande mudança, mas a maior mudança que Cristo veio trazer ao mundo é a diferença entre aquele que nasce de forma humana com aquele que nasce do poder do Espírito Santo de Deus. A maior mudança que Jesus veio fazer não é em um mundo globalizado, mas sim a maior mudança foi na tua vida, no teu coração, na tua mente, fazendo você nascer da água e do Espírito Santo de Deus.
Essa é a mudança a qual Jesus veio fazer, porque Ele quer ser o rei do teu coração. Ele quer ser o dono do teu coração. Ele quer reinar na tua vida. E se Jesus reinar na tua vida, então certamente teremos um mundo melhor, um mundo diferente. Se o mundo não está ficando bom, é porque nós não nascemos de novo. Muitos crentes precisam ser convertidos a Jesus Cristo, o Senhor. Então, as pessoas tinham uma perspectiva equivocada a respeito de Jesus. E o que a gente percebe é que é muito comum a gente, muitas vezes, pensar alguma coisa a respeito de Jesus e Jesus não ser ou não fazer exatamente aquilo que nós pensamos. Porque é normal, é natural de todo cristão ter dúvidas. Eu tenho dúvidas. Essa semana aqui, na nossa reunião de oração, inclusive até falamos um pouco, né, irmão, a respeito disso. Eu queria saber onde é que está a justiça de Deus. Né? Por que a gente vê tanta atrocidade? Onde está a justiça? O João Batista é uma dessas pessoas que teve uma visão equivocada. Aonde que João estava? Preso. E ele é uma dessas pessoas cheias de dúvidas com relação ao quem Jesus é e o que ele veio fazer. Então, imagine a cena. João Batista está preso. Uma situação do qual ele jamais imaginou estar preso. João Batista, a gente precisa relembrar algumas questões básicas a respeito da vida de João. O João Batista é aquele que, quando viu Jesus, ele estava batizando no Rio Jordão, e quando ele vê Jesus chegar, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então Jesus vem para ser batizado e João Batista se nega, diz assim: não, eu é que preciso ser batizado. E João Batista, ele dizia que ele não era digno de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. João Batista, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba, e ele ouve a mesma voz a qual Jesus ouviu, dizendo e testificando a respeito de Jesus, na hora que o Espírito Santo vem sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E João Batista é aquele que ouve, ele testifica do Espírito Santo a respeito de quem verdadeiramente é Jesus. Jesus fala a respeito de João Batista, dizendo que ele era um dos maiores profetas. E foi porque os profetas chegaram até João, e ele era considerado, a profecia dizia que João era a voz do que clama no deserto. João fazia o quê? Ele trazia um batismo de arrependimento. E então todos sabiam que ele seria o precursor. Ele seria aquele que ia abrir o caminho para que entrasse o Rei da Glória, para que Jesus chegasse, para que o ministério de Jesus fosse profícuo, fosse exaltado, para que o nome de Jesus fosse glorificado. João Batista é este homem que abre o caminho, né, para Jesus passar. Ele pregava também: olha, eu batizo para arrependimento, mas vem aquele que é maior que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vai encher vocês com o Espírito Santo. Olha, eu não sou nada perante ele. Vocês acham, eu sou apenas uma voz. Mas virá aquele que vai encher a igreja, vai encher a tua vida com o poder do Espírito Santo. Esse é João Batista. Onde João Batista então está agora? Preso numa masmorra fria, e ele está preso porque ele pregava arrependimento, denunciava o pecado do povo, mas ele foi denunciar o pecado de Herodes.
que casou em adultério. Ele denuncia o adultério de Herodes, de um casamento ilegal. E naquela época, irmãos, surpreende-se vocês, quem denunciasse às autoridades era preso. Você acredita nisso? Coincidência, né? Então, quem denunciasse era preso. E aí, então, João Batista, ele vai e denuncia o Herodes, o grande rei Herodes. Fala assim, o que esse cara está falando de mim? Manda preso. Está preso, né? Paga a multa, vai lá. Então, e aí, é justamente em meio a este cenário, vejam bem, este é o cenário. O João Batista preso por falar a verdade, por denunciar a verdade, e ele está lá, preso, aguardando um julgamento. E vocês sabem a história, ele vai ser decepado. Ele pega 2 dos seus discípulos que foram lá visitá-lo na cadeia. E ele fala assim, sabe, irmãos, eu estou com um problema aqui. Eu só preguei a verdade, só falei a verdade. Jesus veio, eu vi o Espírito Santo descer, eu falei que ele era o Cordeiro de Deus, eu falei que ele ia ser o Salvador. Eu preguei a respeito disso, só que eu estou com um problema. Esse mesmo é o Jesus que eu preguei. Esse é o Jesus que eu falei. Então, ele pega esses 2 discípulos, que ele abre o coração, fala assim, olha, vai até Jesus, que aproveita que ele está na Galileia, pregando, vai lá até Jesus, e faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta que ele manda fazer? Quem? Como que é? Qual é a pergunta? Quem é Jesus? De uma forma assim, ele vai dizer, és tu aquele que deveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? O Senhor é mesmo aquele que eu falei? O Senhor é mesmo aquele que eu preguei? Sabe, porque eu não estou sentindo muito, porque a respeito disso, a minha fé ficou agora meio abalada, porque enquanto o Senhor está aí pregando, enquanto o Senhor está fazendo discípulos, eu estou aqui preso. O Senhor é o Senhor mesmo. Então existe uma dúvida sombria, existe uma dúvida humana, que até mesmo os mais fortes na fé, e podemos dizer que este João Batista é aquele homem poderoso na fé, e que até mesmo estes homens fortes na fé, quando estão em prisões, eles sofrem as suas dúvidas. Eles têm as suas dúvidas, eles têm as suas queixas. E eu creio assim, sabe, irmãos, que as dúvidas, muitas vezes, pairam sobre a sua mente, sobre o seu coração. Quem nunca duvidou de alguma coisa? Alguém, quando Jesus foi falar com os seus discípulos, alguém disse assim, eu creio, mas tenho dúvidas. Eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Eu creio, eu continuo crendo, mas tem algo que não está combinando, tem algo que não está, né? E eu creio que essas dúvidas, muitos de nós temos. Quem nunca? Alguém nunca duvidou? Alguém? Não? Todos já um dia se perguntaram isso. Quem é Jesus? Jesus é aquele mesmo que eu esperava? Jesus realmente está fazendo aquilo que eu imaginava que ele iria fazer? Jesus é mesmo o Messias? Jesus é mesmo tudo isso que estão falando dele? Será que eu não estou enganado a respeito de quem é Jesus? Jesus, como dissemos domingo passado, é realmente aquele que eu esperava? Jesus é aquele ao qual eu estou aqui louvando, adorando, mas que a hora que eu saio acontece uma situação, que nem o nosso irmão Roberto está vindo para a igreja, o carro não pega.
Mas Jesus, eu não entendo, era para mim estar lá na igreja. Será que existe outro? A gente precisa esperar alguma outra situação, a situação se reverter? O que a gente está esperando que Jesus faça? Quando a dúvida chega, fala assim, Jesus, se o Senhor realmente é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele do qual eu entreguei a minha vida e aquele qual nós cantamos aqui, aquele que pintou com perfeição a vida, e o Senhor é perfeito em tudo o que faz, e conforme cantamos no início, o Senhor é bom. Senhor, se o Senhor é bom, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou sofrendo, Senhor? Por que eu tenho que enfrentar tudo isso, Senhor? Onde é que foi parar a tua justiça, Senhor? O que a gente percebe nesse texto é que parece que João Batista está meio desapontado com Jesus. João Batista parece que ele não está, sabe, ele está lá na cadeia, na prisão, ele está sofrendo. Aquela prisão fria, aquelas masmorras, né? E às vezes a gente também tem essa visão equivocada a respeito de Jesus, quando as cadeias nos cercam, quando os nossos olhos da fé estão cerrados, fechados, quando o coração parece que não se abre, porque a gente fica com essa visão equivocada, porque a gente está idealizando um Jesus segundo as nossas expectativas. Nós criamos expectativas no coração e aí a coisa não acontece da maneira que a gente esperava. Não aconteceu do jeito que você pensou. Você pensou que ia fazer isso, que ia acontecer assim, mas não foi isso exatamente o que aconteceu. E aí o que acontece? Você se decepciona com Jesus. Eu falei domingo passado, se não decepciona com Jesus, se decepciona com a igreja de Jesus. Porque a gente se decepciona com Jesus, a gente se decepciona com as pessoas. E a gente nunca se decepcionou com ninguém, né? Nunca, né? Então, e eu creio que essa decepção, muitas vezes, ela vem sobre muitos dos cristãos, porque temos ouvido um falso evangelho. Nós não temos ouvido o evangelho da Bíblia. Nós não temos ouvido o evangelho que Jesus pregou. Nós não temos ouvido mais aquilo que realmente Jesus veio fazer, aquilo que Jesus é. A gente está muito ensimesmado e achando, olha, que Jesus era tudo aquilo que eu imaginei um dia, que eu sonhei, que aí agora eu não ia ter mais problema, que eu ia ser curado, restaurado, e que minha vida ia mudar da água para o vinho, e que o milagre ia acontecer de uma forma inesperada. Jesus faz milagres de forma inesperada, sobrenaturais, porque ele continua sendo o Jesus, o Senhor dos senhores. Ele faz, não estou dizendo que ele não faz, mas é que muitas vezes nós aguardamos no coração essa perspectiva de que Jesus vai fazer alguma coisa, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer continuar crendo num falso evangelho que está sendo pregado nas igrejas, na televisão. Esse falso evangelho que te leva, ao ouvir a palavra, sair como que culto maravilhoso. E aí, depois, quando chega na segunda-feira, a gente tem uma decepção. O João Batista, quem sabe a visão dele era que fala assim, olha, ele é Elias, conforme eles falaram. Quem sou eu? É Elias, ou um dos profetas, é Jeremias. Aí fala assim, olha, o João Batista está lá na prisão. Não, mas a hora que Jesus orar, a prisão vai abrir. A hora que Jesus determinar, né, o Herodes cai, ele morre, ele vai pegar uma doença, ele vai ficar com um câncer. Quem nunca pensou assim, né?
Então, aí ele vai orar e o fogo vai descer, vai cair uma bomba em Brasília, vai acabar com tudo. Eu conheço gente que pensa assim, irmãos. Né? Não vai mais na igreja porque fala assim, não, o mundo acabou, isso aqui tudo já é um lixo. Né? Então, aí ele vai destruir os profetas de Baal, mas o João Batista está lá, preso, e Jesus não faz nada. O roteiro de Jesus era diferente do de João. A história, o Jesus a quem João pregou, ele viria chamar pessoas simples ao Evangelho. Chamou discípulos, pessoas simples e letradas, para serem seus discípulos. Estes homens chamavam Jesus de mestre, que ele era mestre. Ele veio chamar as pessoas para serem seus discípulos. E, por incrível que pareça, os religiosos da época falam, não, você não pode ser o rei porque você come com publicanos e pecadores. Você se assenta na casa de pecadores. Você come e bebe. Olha, você vai na casa lá do... Como que é? Do Zaqueu. Você vai na casa beber o vinho com Zaqueu, o publicano. Olha só, um dos seus discípulos é Mateus, o cobrador de impostos. Jesus, eu não estou entendendo. A gente precisa, às vezes, uma guinada na nossa mente. Jesus cura a filha de Jairo, que era um oficial romano. Jairo está lá. Jesus, ele vai lá. Ô Jesus, minha filha, calma aí, eu tenho que curar aqui uma mulher, já vou lá. Não adianta mais, ela já morreu. Não, calma aí, ela vive. E ele vai lá e cura a menina. Mas Jesus, ela é filha do general romano. Chega uma mulher para conversar com Jesus, Jesus está lá comendo, tal. Fala assim, não é justo eu dar os cachorrinhos, né? A mulher era sírio-fenícia. Imagine, ela era do Hamas, gente. E ela veio pedir para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Imagine só alguém chega lá e fala, ele é terrorista do Hamas, e aí Jesus vai lá e cura. Eu não entendo, Jesus. A gente não vai entender muita coisa. A gente não vai entender o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus. Porque quando Jesus quer fazer algo em alguém, ele vai fazer, não importa quem. Todos aqueles que clamarem, que invocarem o nome de Jesus, se prostrarem diante de Jesus e clamar pelo seu nome, ele ouvirá. Quantas? Todos aqueles a quem o Senhor chamar. Todos aqueles que desejarem, todos aqueles que quiserem se aproximar dele, ele não vai rejeitar. Será que a gente não entendeu isso? Será que a gente não entendeu que se você quiser se aproximar de Jesus, ele vai te receber? Será que a gente não vai entender? Olha, Senhor, mas eu vivi dessa forma, o Senhor não sabe como eu era. O Senhor não, agora você é nova vida, nova criatura, porque você reconheceu que eu sou o Senhor. Que se a tua língua confessar o nome do Senhor, você será salvo. E aí Jesus cura. Aí Jesus faz milagres extraordinários. Jesus dá uma guinada que a gente, na nossa mente, fala assim, não é possível. Mas ele curou aquela mulher. E ela falou assim, sabe, Jesus, tudo bem que não é justo dar pão. Eu vim para aqueles. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas.
E Jesus, ó, eu nunca vi em toda Israel, eu nunca vi na igreja dos crentes alguém com tanta fé igual essa mulher. Eu nunca vi na Moriá alguém com a fé, nem o pastor, com a fé igual essa mulher. Jesus elogia a fé dessa mulher. Mas a nossa mente não quer se converter a Jesus. A reputação de Jesus perante os religiosos que estudavam a Torá era assim. Jesus, olha, o que o senhor fala dessa mulher aqui, ó, que pecou? Quem não pecou, atira a primeira pedra. Todos vão embora. Jesus, eu não consigo entender, Senhor. O que o Senhor quer dizer? E do adultério, Jesus, que o Senhor tenha falado do adultério. Eu digo que eu vou um pouquinho mais além. Se você olhar para uma mulher com desejo impuro, no teu coração você já cometeu adultério. Acaba a conversa. Então, a reputação de Jesus, até perante os religiosos da época, cai por terra. Porque ele veio transformar mente e coração. Ele veio transformar a vida. A renovação da mente acontece quando o poder do Espírito Santo vem e recai sobre aquele que confessa o nome de Jesus. E João Batista, então, no meio dessa dúvida toda, Senhor, é o Senhor mesmo, é mesmo aquele que iria vir? Será que não tem um outro Jesus aí genérico? Né? A gente quer um Jesus genérico. A gente quer um Jesus que a gente vai orar e vai acontecer. Que a gente que vai, né? Senhor, você vai ver, vou mandar cair fogo, né? A gente quer um Jesus, né? Eu tenho muitas controvérsias contra o pastor Silas Malafaia, né? Não sei se foi essa semana, eu vi um vídeo dele, ele blasfemando lá contra Brasília, tal, tudo assim. Eu falo, Senhor, o nosso reino é desse mundo? Sabe, cai fogo neles. Não sei, irmãos. Eu olho alguma coisa e falo, tem coisa que acho que está errada. Tem coisa, como diz o Marco, como que é? Tem alguma coisa errada que não está certa, né? É assim, não é a forma, a posição política, é a maneira de esbravejar contra, sabe, aquela oração que faz... Jesus está falando assim, João, você está equivocado. Se eu tomar conta do teu coração, se eu transformar a tua vida, isso vai ser suficiente para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, para que a minha justiça venha e reine sobre a terra. Aí João Batista faz essa pergunta. O que Jesus faz diante dessa pergunta de João Batista? Jesus não condena a dúvida de João Batista. Jesus não rejeita as nossas dúvidas. Como também ele não rejeita as nossas orações. Bendito seja o Senhor que não rejeita as nossas orações e nem afasta de mim a sua graça. Jesus não rejeita as dúvidas. Jesus não vai, mas ele é para ser o cara. Jesus não chama João Batista de incrédulo. Você é um incrédulo, você é um apóstata, você é um devasso, você é fraco na fé. Jesus não vai lá e fala assim, fala para o João Batista quem ele é meu primo, pô.
Ele é o que abriu o caminho para que eu venha aqui. Então, o que a gente percebe é que a fé não é ausência de dúvidas. A fé não é ausência de perguntas. Mas a fé nos encoraja a fazer perguntas para Jesus. A fé nos deve encorajar a sermos direto e reto para Jesus. Eu, Senhor amado, tenho um problema. Eu tenho dúvidas, até mesmo com relação ao que o Senhor está fazendo. Mas vai e pergunta direto para Jesus. A gente precisa aprender a levar as nossas dúvidas, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade aos pés de Jesus. A igreja precisa reaprender isso. Qual é a resposta que Jesus dá aos discípulos de João? Qual é a resposta com relação às nossas dúvidas? Qual é a resposta de Jesus diante das nossas prisões? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Voltem. Voltem. Eu creio que até uma volta é o Evangelho. Eu creio que é voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus já fez. É voltar os nossos olhos ao que Jesus está fazendo no mundo. Voltem. Olha o que vocês estão ouvindo. Volte a ver. Volte a ouvir. Volte os teus olhos para quem verdadeiramente é Jesus. E anuncie a eles o que está acontecendo. Volte e anuncie, olha, os cegos vêm. É a restauração da perspectiva de esperança. A gente precisa voltar a Jesus e falar, Senhor, restaura os meus olhos. Restaura os olhos da fé, Senhor, para que eu possa ver verdadeiramente quem é o Senhor na minha vida. Restaura, Senhor, os meus olhos. Eu preciso voltar a enxergar quem o Senhor verdadeiramente é. Anuncia a João que os aleijados andam. Anuncia aqueles que paralisaram as suas vidas e voltem a andar nos caminhos do Senhor. Volte a sua vida, volte a caminhar nos passos de Jesus. Volte a andar. Muda a perspectiva. Volte a caminhar. Volte para a palavra. Se volte a andar. Se volte a ler. Os leprosos são purificados. Sabe o que significa isso? Que Jesus deseja restaurar a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária. Porque os leprosos eram afastados das suas casas, eles eram afastados das sinagogas, eles eram afastados dos amigos, eles eram afastados dos seus empregos. E Jesus está dizendo, olha, volte, saia desse isolamento. Saia desse isolamento. Volte a congregar. Volte-se para a sua vida comunitária. Volte-se para a tua família. Jesus quer reunir a família de volta à mesa. Restaurar a vida emocional das pessoas. As pessoas estão aí sofrendo, porque dizem que esse distanciamento que deu, o lockdown aí da Covid, afastou muitas pessoas, as pessoas estão dispersas, estão doentes, estão enfrentando fantasmas no coração. Jesus está dizendo assim, olha, volte
Você não está mais com aquela lepra. Jesus Cristo está te curando, está manifestando a tua graça, o teu poder, reunindo a tua família de volta à mesa, te reunindo de volta à sociedade, te reunindo de volta à comunidade da fé. Você não está vendo o que Jesus está fazendo? Os surdos, eles ouvem. Jesus está restaurando, Ele deseja restaurar a capacidade da igreja a ouvir novamente a voz de Deus. Perdemos esta capacidade de ouvir o Espírito Santo falar. Nosso coração se endureceu. E a gente não ouve mais o Espírito falar, porque os nossos olhos estão cegados, nosso entendimento está cegado, nossa mente está dividida. E Jesus está dizendo, olha, volte a ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir? Está aqui, está escrito aqui. Ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. Ela troveja ao Rei da Glória. Troveja, Senhor. Faz, Senhor amado, que os meus ouvidos ouçam a tua voz. Fala para João, olha, os mortos estão sendo ressuscitados. Sabe o que está acontecendo? As impossibilidades da vida estão sendo possíveis para Jesus. Porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Volte a crer nas impossibilidades. Volte a crer nas impossibilidades. Vai lá, os discípulos, os discípulos, anuncie de volta para João, vai lá, volta para João com essas respostas, diz assim, olha, sabe o que mais está acontecendo? É que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. As boas novas estão sendo pregadas para aquele que não tem nada para oferecer. Senhor, eu só tenho meu coração para oferecer. Ah, é muito. Se você tem um coração para oferecer a Jesus, já é muito. Volte, Senhor. Tu és o Senhor das impossibilidades. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. João Batista, você está desencorajado. Você está enclausurado, está preso. Você está ainda nessa masmorra do coração. Quais são os desafios hoje para nós, para a tua vida? É voltar a ouvir e ver. Volte a ouvir e ver. Volte a ouvir a voz do Senhor e ver aquilo que Ele está fazendo. E Ele está fazendo muita coisa. O grande problema é que a prisão nos impede de ver. A gente só olha para aquelas 4 paredes e para um teto de bronze, do qual a gente acha que as nossas orações não vão passar do teto. E a gente deixa de crer. E a gente deixa de ouvir. E a gente começa só a questionar e questionar. E aí, uma dúvida chama outra dúvida. E como diz a palavra, um abismo vai chamar outro abismo. E quando você perceber, você está afastado de Deus. Você está longe da graça de Deus. Teu coração se tornou perverso, amargurado. Volte a ouvir e ver. Qual é a última mensagem de Jesus? Versículo 6.
Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem é feliz ou bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. Aquele que não tropeça. Feliz é aquele que não tropeça por causa das dúvidas, por causa das perguntas. Feliz é aquele que não desiste, mesmo em meio às prisões. Feliz é aquele que não fica ofendido, mesmo diante de olhar o que está acontecendo com Jesus. E fala, Senhor, não importa, eu sei que o Senhor está salvando o mundo. Eu sei que o Senhor ama todos, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz é aquele que mesmo que muitas vezes não entendendo o que Jesus está fazendo, ele continua crendo, ele continua obedecendo, ele continua reinando em vida com Jesus. Feliz é aquele que mesmo em meio às prisões, ele continua confiando. Ah, Senhor, estou com uma enfermidade. Continua confiando. Senhor, vai morrer. Continua confiando. Senhor, mas continua crendo. Vai lá, anuncia para João o que o coração de vocês, apesar de tudo, continua sendo dele. Que teu coração possa continuar ardendo com a chama do Espírito Santo que ele derramou. Porque ele veio batizar com o Espírito Santo dele. Vamos nos colocar em pé. Amados, hoje nós somos desafiados a continuar crendo e descansando no poder que há no nome de Jesus, apesar de tudo. Hoje nosso coração é desafiado a caminhar o vale escuro, a caminhar mesmo que a tempestade esteja no barco, mesmo que a tempestade venha, é Jesus quem vai nos levantar. Nós somos desafiados a, meio à escuridão do nosso coração, dizer, Senhor, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo, porque Tu és Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome santo de Jesus, ó Pai, que oramos, pedindo a Ti, Senhor, renova a nossa fé, restaura o nosso coração, Pai, restaura a nossa visão, restaura os nossos ouvidos, restaura a nossa mente, Senhor, para ver e ouvir quem ou daquilo que o Senhor é em nossas vidas. Manifesta hoje, ó Pai, o poder da Tua graça, graça salvadora e libertadora, Pai, que há no nome de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Que a paz do Senhor reine hoje no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém?